Aí eu falei, eu não consigo escolher. Aí você falou, mas Rômulo, você não tem que escolher. Porque o objetivo é esse. É ser uma disputa insanável, que vai ficar até o final, gregos e troianos e tal, não sei o quê. O importante é a briga, não quem tem razão. Certo, Piero Leiner? É isso. É isso. Fechou a questão. Matou. Esse exemplo é exatamente disso que se trata. Para quem quiser saber o que é cismogênese e está chegando aí, é isso. É, na verdade, um conflito onde as duas partes entram em ressonância absoluta. E pode ocorrer de duas maneiras, ou em sentidos opostos, ou elas alimentam a si próprias no mesmo sentido, como se uma espécie de corrida armamentista. Mas o importante aí é o feedback que começa a acontecer, o looping entre elas. É o divide e impera do século XXI, que infelizmente contou com os aportes da antropologia, assim que os caras chegaram. E aí você vê, Piero, a gente tem essa questão, então, indígena utilizada para isso, e você vê, assim, vai ser mantido, tá? Essa discussão agora, vai ser mantido ou não, pode ser que o STF mude a raposa do sol e tal, mudando ou não mudando, vai resolver a situação? Não, para sempre vai ficar um achando, não, tinha que tirar mais ainda, não, tinha que botar mais ainda e tal, não sei o quê, e não vai resolver até o final. O importante é que continue a briga, divide e impera. Isso é um exemplo mais específico nosso, mas tem o geral que a gente está vendo no mundo inteiro, que é a história das pautas identitárias contra o conservadorismo. Então você vê como... Aliás, qual foi o documentário que eu vi essa semana? Estava vendo... Completamente dominado isso como narrativa. Ninguém mais sai disso. Eu digo o seguinte, desconfie de quem está acionado por um lado ou outro. Tanto faz para mim. Pois é. Não, porque o objetivo é que continue, não é para ter razão. Claro, então. Pois é. Claro. E aí você com isso divide. Então, olha que interessante, eu estava vendo essa semana um documentário, não é uma série documental da BBC que chama Who Do You Think You Are, que é quem você pensa que vê as origens de pessoas célebres e tal, mas na verdade eles usam isso como uma desculpa para fazer um estudo histórico, sociológico daquele antepassado num contexto geral. É aquela história de um meio audiovisual da historiografia contemporânea, que você conta a grande história através da pequena história e tal. É bom o programa, essa série da BBC. E aí contava de uma família, não lembro mais qual era a pessoa famosa agora, qual que era a cidade, não sei se era Liverpool, era uma cidade portuária, em que você tinha a população toda ali do proletariado, era inglesa protestante. E aí você tem ali em 1850 e tal, a grande fome na Irlanda, né, um crime colonial da Inglaterra e tal, e aí de repente você tem aquele enxame de miseráveis mortos de fome, metade do país foi para os Estados Unidos e uma metade foi arrumar um emprego que tinha precário na Inglaterra. E aí da noite para o dia, vira lá, metade da população é irlandesa católica, e a outra era protestante inglesa. Mas aí mostrava como isso era operado, imagina aquela coisa de Charles Dickens, né? Revolução Industrial, aquela coisa, a pior condição possível de trabalho, eu acho que quase toda a história, fora a escravidão. Como aquilo era explorado para evitar que as categorias se unissem e tal. E aí, olha que interessante, isso foi, acho que, salvo engano, 1911, que tem um evento, que tem uma grande greve dos condutores de ferrovias, e aí tem um grande ativista, não foi o Who Do You Think You Are, é um outro que fala a história de uma casa, depois eu passo a referência no programa, isso é menos importante. Aí ele conta que essa pessoa fez uma campanha fundamental, falou, olha, vocês aí como é que o Delfim Neto chamava o Lula? Aristocracia proletária? Vocês aristocracia proletária, aí, protestantes ingleses, e vocês aí do lumpen católico irlandês, vocês têm que os dois agora se unir e se juntar a essa greve, que essa sim, bota o capital de joelho, que essa sem ferrovia, acabou, para o país e tal. E aí tem que todo mundo agora se unir, porque aí vocês vão conseguir as demandas do descanso aos sábados e a origem do fim de semana moderno. Então vai ser meio expediente no sábado, vai ter hora máxima, vai ter não sei o que e tal. E o cara, não sei que milagre, o que aconteceu nesse ano da graça de 1900, conseguiu. E aí, católicos irlandeses, não era o Rudy Think assim, que agora lembrei quem é a pessoa, conseguiu que católicos irlandeses, tinha treta de botar, era igual a Irlanda do Norte, botava fogo na casa um do outro, uma coisa horrível. A cidade era apartheid, tinha enfim, daqui pra cá e tal, igual a Irlanda do Norte. Falou assim, que eles se uniram, passeata junto e tal, e aí quando tinha uma questão trabalhista, um apoiava e tal, e aí essa pessoa que era o objeto do programa, ele contava, ele é de origem protestante inglesa, e a mulher dele era católica. Ele falou, mas peraí, esse ódio que existe há tão pouco tempo, se isso tivesse continuado, nunca que eu teria me casado com você. E eu nunca ouvi do meu avô, do meu pai, católico imundo e não sei o que tal. Não tinha alguma coisa aconteceu que a mentalidade mudou rapidamente e as pessoas começaram a se reconhecer como na mesma merda junto e tal, não sei o que. E aí foram resgatar isso, foi isso. A partir daí, todo mundo se via, tinha consciência de classe pra cima dessa divisão identitária, católico, irlandês e tal, não sei o que. E aí eu assisto, o meu companheiro falou,
Olha aí o tal negócio. Aí o pessoal viu, quando começou ali a consciência de classe e tal, não sei o que, não, mas a gente tem que começar alguma coisa e tal. Aí voltou o identitarismo, pós-moderno, não sei o que e tal, que hoje em dia é importante lutar contra as opressões e tal, mas a gente tem que entender como isso pode ser instrumentalizado pela finança nacional, como é. Então você tem de um lado, é aquela coisa da pinça. Os caras controlam por um lado essa agenda identitária, com o pessoal que a gente conhece e tal, e por outro, com os Bannon e tal, não sei o que da vida, tem a pseudo-resposta contra o globalismo identitário e tal, o marxismo cultural. Aí você tem o nacionalismo, vou botar aqui aspas, nacionalismo conservador moral. Aí eu vou dar um exemplo. Nacionalismo conservador moral existe? Existe. O Vladimir Putin, ele tem uma postura soberanista e ele instrumentaliza, para poder viabilizar politicamente o soberanismo dele, o conservadorismo moral, que é majoritário naquele país, e por isso consegue resistir ao ataque híbrido, porque tem essa fidelidade daquela base ali, ortodoxa, etc e tal. Ele acredita nisso? Eu acho que não. Acho que ele fala, olha, sem isso não tem como eu ter, né, a resistência para poder enfrentar essas forças fabulosas. Inclusive, estamos vendo mais um exemplo agora, na eleição que vai se dar nesse fim de semana, em que a Zakharova, ídola do Pepe Escobar, ela falou, olha, os Estados Unidos, a gente já tem aqui um dossiê documentado de como vocês estão usando aí o Facebook, Twitter, post promovido, para tentar influenciar, já estou aqui com tudo pronto. Ou vocês dão uma maneirada, ou então a gente vai fazer algo que é sob nosso total controle, que é suspender essas empresas a qual a gente tem ignorado aqui. Então, eu não sou obrigado a ficar com o Facebook, Twitter e WhatsApp aqui. Se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo, a gente vai tirar da tomada. Não sei se vai surtir efeito, não sei se os games conseguirão virar esse resultado e tal. Não sei, mas é para você ver como o assédio tá ali. A juventude do Brasil, que a gente vê ocidentalizada, é Netflix, é gamer, não sei o quê, em Moscou não tem diferença nenhuma. Então, a pessoa dizer, olha, não vai ter mais iPhone, não vai ter Netflix, não vai ter... Vai quase dar uma revolução. Então, é uma decisão dramática que ele não vai tomar. Agora, para poder resistir justamente a essas ferramentas híbridas de assédio do imperialismo, ele tem que ter alguma base de suporte política. E é o conservadorismo, é o que ele botou para jogo. Tá certo, tá errado? Não sou eu que tenho que decidir. O fato é que está sendo eficaz. Tá certo? Então, a resposta, né, nesse discurso, ao globalismo marxista cultural, é o nacionalismo conservador. Putin, é isso? É. Xi Jinping parece ser também. Outros aí? É também. Agora, no Brasil, é o conservadorismo moral com o nacionalismo de casca, é o antinacional, que está entregando tudo por tudo que a gente falou nas últimas 2 horas aqui, Piero. Então, a gente está no pior dos mundos, Piero Leiner. Exatamente. Pegou as 2 piores coisas e juntou. E não é para ter solução. O que seria do bolsonarismo sem o identitário lacrador que pega um crucifixo e enfia no reto? O que seria desse sem o genocida, não sei o quê? A cismogênese é para não ter fim, minha gente. É para dividir e impera. Era lá irlandês católico, não sei o quê. Agora é o Todes contra o opressão, não sei o quê. É isso. E você falou uma coisa interessante, queria que a gente concluísse com isso, Pedro, se não tiver mais alguma coisa. Você falou para olhar com o pé atrás, um grão de sal, quem ficar batendo muito, ou num ou no outro, é isso? É porque tá no enrosco. Sai disso. Não interessa isso.